Como explicar essa anomalia política chamada Bolsonaro? Para início de conversa, sim, Bolsonaro é uma anomalia política, né? É um sujeito que está num partido minúsculo, não tem apoio de nenhum setor da mídia, nem da mídia de esquerda, nem da mídia conservadora, principalmente da mídia conservadora, né, que é a mais poderosa. Bolsonaro não tem apoio. A Globo é contra, a Veja é contra, a Folha é contra, todo mundo é contra. Bolsonaro é tratado como um palhaço no meio político, inclusive ele se reuniu recentemente com a bancada ruralista, que tem cerca de 200 deputados, né? A bancada ruralista ela é conservadora, faz parte do que há de mais conservador no Congresso Nacional. Só que eles se reuniram com o Bolsonaro para saber o que o Bolsonaro tinha a propor para o agronegócio. O Bolsonaro simplesmente não tinha proposta. O Bolsonaro não tem proposta para ninguém, né? Aí os caras saíram lá decepcionados, sendo irônico, inclusive, com o Bolsonaro. Falou, o cara não tem proposta, o cara não tem o que falar. Então o Bolsonaro, ele é essa figura que, apesar de tomar muita porrada da grande mídia, vem crescendo nas pesquisas, apesar de ser tratado como um palhaço no meio político, também continua crescendo nas pesquisas. Por isso que ele é essa anomalia política que é difícil você explicar. Eu acredito que isso está dando muito nó na cabeça dos cientistas políticos e eu vou tentar explicar essa anomalia. E antes que você, bolsominion, venha dizer que, não, tá vendo aí, o Bolsonaro está enfrentando a grande mídia, é o nosso herói nacional. Não. A Globo não apoia Bolsonaro porque não é negócio para a Globo botar um mongoloide como presidente, né? Acho que é meio arriscado. Então, a Globo quer lucrar e é perigoso você botar um cara como Bolsonaro para ser presidente do país, ele fazer alguma merda lá e isso prejudicar economicamente a Globo, que é a maior emissora do país. Gente, olha só, o Lula se elegeu em 2002 com uma votação expressiva, mas, em primeiro lugar, assim, não se enganem. No 2002 não existia um movimento de pensamento progressista no Brasil para eleger Lula, não. Pelo contrário, Lula, para conseguir se eleger, ele teve que mudar completamente o seu discurso. Ele, inclusive, tem um vídeo de Lula ele no avião conversando com seus assessores, ele explicando todo o processo. Inclusive, foi uma orientação do marqueteiro mesmo dele, para mudar, inclusive, essa visão que a sociedade tinha do Lula sindicalista. Ele tentou mudar, se aliou com partidos conservadores, como o PMDB, por exemplo. E durante a campanha focou mais na questão do combate à fome. E foi dessa forma que Lula conseguiu se eleger. Até porque também o Brasil estava numa crise social muito profunda no segundo governo do FHC, que foi um desastre. A fome assolando o Nordeste todo, o país inteiro. E foram elementos que contribuíram para eleger um candidato focado nessa questão do combate à fome, né? Mas quem elegeu Lula em 2002 não foram pessoas mais esclarecidas, mais progressistas, mais abertas, nada disso. Enfim, o governo do PT durou aí 14 anos e eu acredito que o que aconteceu durante esse governo e atrelado à questão da expansão da internet banda larga, do surgimento e expansão da internet banda larga, fomentaram isso que a gente está presenciando hoje, essa anomalia chamada Bolsonaro. Então, quando foram implementadas políticas como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, política de cotas raciais, isso mexeu, isso futucou, como se fala aqui no Nordeste, né? Futucou de maneira muito profunda todo o ranço conservador da classe média brasileira. Surgiu então nesse período todo aquele discurso, né, de que as cotas raciais são um absurdo porque todos são iguais perante a lei. São iguais, né? A diferença é que o negro teve 300 anos de escravidão e o branco não, mas são iguais, são iguais. Que Bolsa Família também é um absurdo porque o povo está ficando preguiçoso, o povo não quer mais trabalhar na roça e a empregada doméstica agora só aceita fazer faxina por um valor muito mais alto do que aceitava antes. Eu ouvi isso de uma aluna minha, gente, inclusive, na sala de aula. Ela disse que o Bolsa Família estava prejudicando a classe média brasileira porque a empregada doméstica não aceita mais trabalhar por qualquer valor. Eu escutei isso na sala de aula. Juntamente com todo esse processo, né, foi logo no período de expansão da internet banda larga. E eu acredito que por conta principalmente da internet banda larga, o feminismo ganhou muita força no Brasil. Gente, vocês não têm noção, sabe? Eu que tenho mais de 30 anos, né? Acredito que boa parte das pessoas inscritas nesse canal não está na faixa dos 30. Gente, na minha época não existia, na época que eu era adolescente, né, na minha época de escola, não existia adolescente feminista. Isso na minha cidade, pelo menos, não existia.
Isso é uma novidade. Hoje em dia tem muitas meninas de 14, 17, 16 anos que são feministas. Então o movimento feminista cresceu muito de 15 anos para cá, e eu acredito que foi principalmente por conta da internet de banda larga, né? Expandiu mais esse tipo de informação, de blog feminista e por aí vai, canais de YouTube feministas. Mas eu acredito que o governo do PT, apesar de não ter feito muita coisa pelo feminismo, mas deu uma certa permitiu, deu um certo fôlego para o movimento, porque não ajudou muito, mas também não atrapalhou. E de certa forma deu voz às feministas. E o movimento LGBT mais ou menos na mesma pegada, né? Apesar de não ter tido um crescimento assim tão acentuado nesse período de 15 anos para cá, como o feminismo. Então eu acredito que a internet banda larga, o surgimento e a expansão da internet banda larga, juntamente com um governo de centro-esquerda que deu voz, de certa forma, e deu fôlego para os movimentos sociais, movimento negro, movimento feminista, LGBT e por aí vai, incomodou muita gente, incomodou principalmente a classe média brasileira. E quando houve a crise do PT e a crise da esquerda brasileira, portanto, né, já que era a grande figura da esquerda, o PT, apesar de não ser exatamente um partido de esquerda, e sim um partido de centro-esquerda por aí, essa crise, então, foi o que faltava para a classe média conservadora brasileira soltar aquilo que estava preso na garganta, né? Todo aquele pensamento conservador. E aí surge a figura do Bolsonaro, que Bolsonaro não é uma pessoa, gente. Bolsonaro, ele é uma caricatura. Ele é um representante de todo o pensamento conservador que existe, principalmente na classe média brasileira. E não é à toa que o eleitorado de Bolsonaro, a maioria deles, é a população jovem, é o pessoal que pegou aí todo o governo do PT desde criança e cresceu junto com o governo do PT. Então Bolsonaro, ele é uma espécie de capitão planeta do conservadorismo aqui no Brasil, né? Machismo, homofobia, elitismo, pela união dos seus poderes, eu sou o Bolsonaro. Ele é uma figura, então, que se alimenta de todo o lodo da classe média, todo aquele ranço conservador que estava adormecido durante todo o governo do PT e que acabou ficando adormecido porque foi uma época de muita prosperidade até 2013, né? Teve dinheiro para todo mundo, gente. No governo do PT, pobre ganhou dinheiro, a classe média ganhou dinheiro, o rico ganhou dinheiro, porque foi uma época de prosperidade da economia internacional e o governo estava disposto a gastar e gastou bastante. Bolsonaro, então, ele aglutina todos esses sentimentos da classe média, né? Inclusive, os eleitores de Bolsonaro, eles se escondem atrás dessa máscara de honestidade de Bolsonaro, de ética. E essa máscara foi derrubada quando a Folha lançou aquela série de matérias com várias denúncias, colocando severamente em xeque a honestidade e a ética de Bolsonaro, e os bolsominions não estavam nem aí. Saíram em defesa de Bolsonaro, inclusive. Eu não vi um eleitor de Bolsonaro dizer que estava decepcionado por conta das denúncias, que foram denúncias muito fortes da Folha, né? Não, saiu todo mundo em defesa de Bolsonaro. Então, não tem nada de, não, vamos votar em Bolsonaro porque ele é ético, ele é honesto. Não. Bolsonaro, ele representa todo o sentimento conservador da sociedade brasileira. E só isso e mais nada. Não se engane, gente. Quando a pessoa diz assim que bandido bom é bandido morto, que vagabundo tem que morrer mesmo, por trás disso existe um pensamento elitista extremamente forte, entranhado, porque essa mesma pessoa, eu duvido que ela seja a favor da polícia matar o cara que subornou o guarda de trânsito. Eu duvido que ele seja a favor da polícia matar o cara da classe média que comprou uma peça de carro roubada e que, portanto, é tão bandido quanto o ladrão de carro, né? Existe, então, por trás disso um ranço, inclusive até mesmo às vezes racista muito forte. Então, é preciso desmascarar os bolsominions, sabe? Mostrar a sua real face. Uma coisa a gente tem que admitir, a crise econômica que nós estamos vivenciando, a crise inclusive do PT, eu acho que serviu pelo menos para tirar as máscaras das pessoas. As pessoas agora estão se revelando, né? Mostrando quem elas verdadeiramente são. Isso é tudo. Se você gostou, dê joinha, inscreva-se aqui no canal, clica no sino para receber as atualizações. Vou colocar aqui também, aqui na legenda, o meu Instagram para você me seguir lá. Eu sempre coloco as prévias dos vídeos lá. Isso é bom, inclusive, porque o YouTube já não entrega mais, já não avisa mais a respeito das postagens. Somente aqueles que dão like em todos os vídeos que recebem as notificações. Então, se você me segue lá no Instagram, vai ser bom, porque eu sempre coloco a prévia do vídeo lá, eu aviso quando tem uma postagem. Beleza? Valeu!